Olá, estamos começando muito bem mais uma série Revista da Tarde junto com você. Olha só, pessoal, o Revista da Tarde de hoje está muito especial. Hoje vamos conhecer de perto uma das instituições cristãs mais respeitadas do mundo. É isso mesmo, estou falando sobre o Exército de Salvação, fundado há 160 anos em Londres. Ele está presente hoje em 134 países, com mais de 11 milhões de pessoas atendidas em comunidades e situações de emergência. E quem conversa conosco hoje é o Major Nelson Wakai, que junto com sua esposa, a Major Ruth, tem dedicado a vida a servir e compartilhar com as pessoas o amor de Deus de forma prática e transformadora. Major, seja muito bem-vindo aqui no programa Revista da Tarde. É uma alegria imensa recebê-lo hoje aqui. Muito prazer. A gente agradece Prazer. de coração esse convite. A gente entende que o Revista da Tarde tem como um de seus objetivos principais trazer inspiração para as pessoas. Temos ouvido de tanto negativismo, temos reflexos ainda tão fortes de um tempo difícil que todos passamos, e é um prazer estar aqui, né? Porque as pessoas precisam de uma janelinha que tenha um raio de luz entrando, e nós esperamos que ao entrarmos na sua casa, e agradecemos esse privilégio, de adentrarmos no seu espaço, seja no seu veículo, no seu celular, na sua casa. Nossa oração é de que você seja ricamente abençoado nesse tempo que nós vamos compartilhar. Amém, Major Nelson, que alegria esse momento aqui. Eu sempre digo, né, para quem eu conheço e para quem eu falo do Exército de Salvação, que eu sou apaixonada por Exército de Salvação. É realmente uma instituição que traz muita transformação. Sempre gostei de apoiar, sou apoiada também. Eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser maravilhosa. Major, eu começo perguntando para o Major Nelson o seguinte: o Exército de Salvação nasceu literalmente nas ruas de Londres, é isso, em 1885? Como foi essa origem e o que inspirou William e Catherine Booth a iniciarem esse movimento que uniu fé e ação? Ambos... Ação social, podemos dizer. Isso. Ambos eram cristãos de tradição metodista. Ele veio de um lar de ricos novos. O pai perdeu tudo que tinha, investiu e perdeu, morreu de desgosto, e o menino ficou responsável por cuidar da mãe e das irmãs. E ele foi ser aprendiz de penhor. Ele detestava, porque as pessoas mais pobres levavam o que tinham para poderem ter o que comer. Às vezes, o casaco que era para o inverno, elas tinham que empenhar e perdiam. E ele detestava isso. Mas isso foi-lhe uma escola. E ele se tornou um pastor da Nova Conexão Metodista, mas ele tinha um chamado muito forte para o evangelismo e deixou a Nova Conexão Metodista. E se tornou evangelista junto com ela. 4 anos mais tarde, em 1865, 2 de julho, ele, passando pela região mais pobre de Londres, a Zona Leste, encontrou um grupo de irmãos de várias igrejas que formavam a comissão ou comitê de reuniões especiais para o avivamento do leste de Londres. Era realmente uma área muito carente. As igrejas aparentemente tinham esquecido como alcançar essas pessoas para Jesus, e várias missões estavam tentando corrigir essa falha. Ele estava passando e o grupo perguntou: alguém aqui que deseja compartilhar conosco alguma palavra? E ele levantou-se, falou: eu gostaria, e falou. E dias mais tarde, eles bateram-lhe a porta. Reverendo William Booth, o nosso líder está doente. Nós temos uma reunião numa tenda montada no cemitério abandonado dos Quakers. Como é para evangelização, então os Quakers cederam para nós o terreno, não tem mais tumba, não tem mais nada, só um terreno, e o senhor não pode pregar para a gente? Quando ele volta para casa,
ele abre a porta e fala: Catherine, encontrei o meu destino. E eles já eram evangelistas bem estabelecidos. Na igreja metodista, quando chegaram, tinha 200, 300 pessoas na igreja metodista. Na última paróquia que eles pastorearam, deixaram mais de 2.000 pessoas. Quando saíram para serem evangelistas pela fé, abandonaram toda a segurança da paróquia, da denominação, mas já estavam firmados depois de 4 anos. E agora era um novo recomeço, e Catherine falou, já tinha várias crianças, e Catherine disse assim: se Deus nos sustentou até agora, vai nos sustentar também. E aí começou o envolvimento dele com essa comissão de reuniões especiais, que mais tarde vai se tornar a Missão Cristã. Uau, que história maravilhosa, Major Nelson. Major, a história do senhor também é lindíssima. Por quê? Porque eu fiquei sabendo, né, que o senhor, Major, é filho e neto de imigrantes japoneses vindo de famílias alcançadas pelo próprio Ministério do Exército de Salvação. Conta pra gente, por favor, como que essa herança espiritual influenciou a sua caminhada e o chamado para o ministério. O Japão ficou fechado por cerca de 250 anos para o cristianismo, com exceções raríssimas, como os Kakure-Kiristan, que mantiveram o cristianismo escondido. O país oficialmente não permitia o cristianismo. Com a abertura dos portos em 1868, por aí, o Exército de Salvação chega em 1895 ao Japão. E, no caso do meu avô paterno, ele era de tradição de religião nacional, nativa, mas ele tinha um problema muito grave com álcool. Ele recebia muito bullying do seu irmão mais velho e buscou refúgio no álcool. Lutou na guerra de 1904, 1905, quando o Japão ganhou, né, a batalha, a guerra, a grande guerra, se tornou potência mundial e meu avô estava derrotado pela bebida. Então ele escutou, por volta de 1917, o som de um bumbo tocando na rua, e como soldado ele queria saber o que era aquele tambor tocando, e ao aproximar-se alcoolizado, ele ouviu o evangelho. E alcoolizado mesmo, naquele domingo, ele recebeu Jesus. Que coisa linda que o Espírito Santo faz, hein? Na segunda-feira, o oficial Mitaro Akimoto foi visitá-lo e dizer assim: olha, você aceitou Jesus ontem, mas será que você se lembra do que você fez? Você estava alcoolizado. Estava alcoolizado, né? E ele falou: não, eu sei o que eu fiz. E meu avô nunca mais bebeu, trabalhou no resgate de prostitutas no Japão. Quando veio para o Brasil, foi feito evangelista ou pastor leigo, cuidou da nossa congregação em Marília, e dele foram gerados vários pastores, vários da Igreja Holiness, do Exército de Salvação, e vários líderes também de denominação. Que história linda! O Espírito Santo trabalhando de geração em geração. Nós estamos na 5ª geração da família Wakai, e esses ainda servem a Deus. Na família Sakamoto, da minha mãe, se converteram no norte do Japão, numa igreja nossa, né, que acabou de completar em 2012 100 anos, e quando eles se convertem também de religião tradicional japonesa, eles são ameaçados na ponta de espada de samurai ainda, ou vocês voltam ou nós matamos vocês. E eles preferiram arriscar a vida e se tornaram cristãos comprometidos a ponto de influenciar a família toda. Incrível, incrível. Eles não se envergonharam do Evangelho. Não, e não temeram arriscar a própria vida. Coisa maravilhosa, hein? E por isso hoje, né, o senhor está aqui, né? Veja só. É verdade. Major, como major do Exército de Salvação em Curitiba. E nós vamos continuar falando sobre isso. Vou chamar um quadro agora e já voltamos, ok? Nós vamos agora para o quadro Informação e Negócio e já voltamos. O que a gente pode dizer? O que é um processo no contexto de uma empresa? Basicamente é algo que todo mundo segue. Então, a primeira evidência de que se a empresa realmente tem um processo ou não é estar documentado num manual, num procedimento, né? Num guia. Então, eu posso dizer
sobre aquela empresa, se aquele processo existe ou não, primeiro, ele não basta existir na cabeça de algumas pessoas. Ele precisa estar evidenciado e devidamente documentado. Então, a gente consegue melhorar processos a partir de um mapeamento inicial. Seja ele existente dentro do contexto da empresa, ou a gente tenha que mapear ele, identificar esses processos para depois a gente fazer uma revolução, né? Uma melhora nesses processos aí. E isso impacta principalmente na implementação de tecnologias. Eu não preciso fazer automatização de tudo, eu preciso fazer daqueles processos que são mais impactantes para a empresa. A gente precisa mapear, identificar e ver aqueles que são mais impactantes no sentido de retorno financeiro para o negócio e no impacto no cliente final. O Exército de Salvação sempre foi pioneiro em unir evangelismo com assistência social, ok? De onde vem essa visão toda de cuidar não somente da alma das pessoas, mas também do corpo, das necessidades práticas do dia a dia das pessoas? A origem do Exército de Salvação é britânica. Nós nascemos na Inglaterra. Mas a influência teológica que nós temos vem de antes disso, da Boêmia, da pré-reforma, dos pré-reformadores. Jan Hus, né? E depois nós vamos ter a influência da Boêmia ainda, de Nikolaus von Zinzendorf, o conde Nikolaus von Zinzendorf, né? Com Herrnhut, na Morávia. Então, essas pessoas vão enfatizar que a crença não é algo só da cabeça, não é eu aceito algo intelectualmente, mas isso se incorpora na minha vida. Então a fé é algo para ser vivido. E há uma ênfase, então, de que a santidade é algo não para apenas alguns escolhidos, mas a santidade é para todas as pessoas. No entanto, a santidade, aí eu já entro na herança wesleyana, ela tem que se manifestar não só na pessoa e através da pessoa, mas se ela transforma a pessoa e a sua família deve contribuir para a santificação da sua comunidade, da sua sociedade e a transformação, inclusive, do seu país. Então, nós vemos isso na história do cristianismo. Né? E é uma ambição do Exército de Salvação, assim como era a ambição de Wesley, né? O avô do Exército de Salvação, se assim podemos dizer, que o cristianismo impacte, transformando a mente, o coração e os costumes da própria sociedade. Perfeito. E quando a gente fala em transformação, a gente sabe que cada ação que Exército de Salvação tem realizado, sempre há um impacto tão grande e traz realmente transformação. E os números não nos deixam mentir. Certo? O fundador, como eu disse para a senhora na história dele, ele começa vivendo com os pobres mais pobres. E na Inglaterra havia essa questão dos 10% abaixo, 10% abaixo do nível de vida de um animal. Eram pessoas. Então ele propõe em 1890, o ano da morte da esposa dele, um projeto de reforma social para toda a Inglaterra, que impacta a Inglaterra e as suas colônias. Ele forma colônias de treinamento profissional nas cidades, colônias de treinamento agrícola na Inglaterra e colônias de recepção na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Estados Unidos. Então vão lotes de colonos nos navios, viaja um oficial ou uma equipe de oficiais nesses navios, tem uma equipe de oficiais e soldados esperando do outro lado do oceano para instalar essas pessoas e ajudá-los nas acomodações como imigrantes nesses países. Então, são projetos que visavam a reforma nacional e apoiar pessoas em situação de excedente, era a Revolução Industrial, de excedente de mão de obra, excedente de estudantes, porque não atendia todo mundo, sistema de saúde também. Então, hoje isso se reflete como por ano, no livro de estatísticas que vai até 1º de janeiro de 2024, nós atendemos aí mais de 1.300.000 pessoas no sistema de saúde
do Exército de Salvação Internacional. Nós atendemos mais de 10 milhões e 800 mil pessoas em algum tipo de atendimento de emergência pontual aí. Então, nós temos centros de recuperação para adictos, programas sociais. No Brasil não temos, mas nós temos hospitais para auxiliar mães solteiras e atendimento médico em vários lugares. Então, cada projeto desse tem um papel muito importante para a nossa sociedade e em qualquer lugar do mundo, né? Que o Exército de Salvação atua, ele leva esse impacto de transformação. sim. E, como eu falei, os números estão aqui neste livro, que é oficial, das ações que são realizadas dentro do Exército de Salvação globalmente, é isso? Isso. É o livro do ano desse ano, Esse 2025. ano. Né? Então, Tá esse é bom? o último exemplar. É. Aham. Muito, muito bom. Realmente, não é à toa que o Exército de Salvação é conhecido no mundo inteiro, né? Não só pelo nome, mas pelas ações que ele realiza, né? É o corpo de Cristo realmente atuando para levar transformação integral, podemos dizer. Isso. Transformação integral, Isso. porque vocês cuidam da alma das pessoas, do espírito, né? Levando a palavra, levando o evangelho, mas também com ações práticas do dia a dia, com ações para levar transformação na vida da pessoa. Vamos falar aqui de algumas ações que o Exército de Salvação desenvolve, então, nessas ações práticas do dia a dia, além dos cultos, das pregações. Além das visitações, nós temos um ministério que é tanto para oficiais como para os soldados, que são os membros, que é o Ministério de Cuidado Comunitário, então faça visita em presídios, hospitais, como qualquer ministério de capelania. Mas eu gostaria de enfatizar, por exemplo, que na Primeira Grande Guerra Mundial e na Segunda Grande Guerra Mundial, nós enviamos, né, internacionalmente falando, não é ação brasileira, Sim. mas é do Exército Internacional, contingentes nossos de mulheres, meninas, moças, membros treinadas para isso, mas foram fazer os donuts para as tropas quando voltavam cansadas e feridas. Tanto que o Dia Nacional do Donut nos Estados Unidos nasceu por causa desse trabalho do Exército de Salvação. Olha, Pode que parecer curiosidade interessante. Pode parecer uma coisa tão boba, né? Não, mas eles mandaram contingente feminino, sim, havia um uniforme adaptado para o ambiente de guerra, e as meninas queriam fazer alguma coisa quentinha e boa para os jovens que voltavam de ver seus companheiros sendo mortos, de verem seus companheiros feridos e eles mesmos estando feridos. E elas liam as cartas das mamães quando eles ficavam cegos. Elas escreviam para as mamães em nome desses jovens, e quando não podiam mais, não tinham mão, não tinha mais olho, não tinha, né? Então isso acabou mexendo com a opinião pública também. Quanta diferença esse trabalho fez. Recentemente nós estivemos na década de 90 apoiando refugiados nos campos de refugiados do Afeganistão. Em Kosovo, na década de 90 também, a senhora sabe que, infelizmente, pessoas chamadas cristãs estavam matando os muçulmanos, e na fronteira estavam a Igreja Batista e nós juntos trabalhando para receber esses muçulmanos perseguidos, sendo assassinados, para mostrar para eles que há um outro tipo de cristianismo, né? E durante a Segunda Guerra Mundial, nós temos alguns heróis salvacionistas que deram a sua vida, alguns arriscaram e sobreviveram, outros não, para salvar judeus. Então, nessa época de tanta polarização, nós dizemos que o Exército de Salvação é uma amostra do cristianismo que aceita muçulmanos e aceita judeus, porque eles todos precisam de Jesus. Coisa linda, o verdadeiro cristianismo. Uhum. Muito bom, muito bom. Major Nelson, o nosso episódio de hoje está terminando, mas ainda bem, a boa notícia que eu trago aqui é a seguinte, tem mais, né? Então nós vamos continuar durante a semana aqui
com o nosso bate-papo. Tem muita coisa ainda para a gente entender, aprender, ouvir sobre o Exército de Salvação, Sim. através desse grande professor que está conosco aqui, Major Nelson, que é uma pessoa assim, muito influente, né, na vida, na sociedade e no Exército de Salvação, trazendo esse impacto, essa transformação aí para a vida de tantas pessoas. E eu gosto de pensar que o Exército de Salvação é uma instituição que também ele tem um olhar para as mulheres, não é mesmo? Um olhar especial. Sim. Desde o início, as mulheres nesta instituição, elas sempre tiveram um papel muito ativo, sabe? E podemos dizer que um papel também igualitário, né? Na liderança e também na pregação. Eu gostaria de perguntar ao senhor, Major Nelson, como que o senhor vê essa postura da valorização da mulher dentro da instituição? Catherine Booth, a fundadora do Exército de Salvação, ao lado de seu esposo, dizia que tudo que foi perdido no Éden foi resgatado por Jesus na cruz do Calvário. Por isso que quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que leva a mensagem do Evangelho é uma mulher. Por isso que Filipe tinha filhas que são mencionadas na palavra de Deus como profetisas. Por isso que o nome de Priscila vem antes do nome de Áquila, como professora, como discipuladora na igreja primitiva, e o nome de Febe também, e vai assim. Dorcas fazia trabalho com as mãos, mas essas outras usavam da palavra de Deus na igreja. Então, uma convicção do Exército de Salvação desde o começo, antes de ser Exército de Salvação, herdamos isso de Wesley, que nomeou 2 mulheres evangelistas, mas no Exército de Salvação não. Todas as mulheres sempre tiveram igualdade de direito de pregar, de assumir postos de liderança conforme sua vocação e conforme seus dons que o Espírito Santo lhes concedeu, né? Muito bom, é importante, né? Porque há muitas mulheres que precisam de ajuda, há muitas famílias, e quando a gente pensa de ajuda também, vocês têm um trabalho maravilhoso com pessoas de outros países, com os imigrantes, né? Que vêm para ser atendido, que muitas vezes sofrem preconceitos, né? Até pela própria sociedade nossa aqui no Brasil, e o Exército de Salvação tem feito, então, esse trabalho maravilhoso através dos homens e mulheres, levando a palavra de Deus e ações concretas para essas famílias. Uhum. Eu vi que o senhor trouxe ali bastante material. Vamos mostrar um pouco este material que o irmão trouxe aqui? Sim. Para entender um pouquinho o que o Exército de Salvação tem realizado. Por exemplo, esse projeto que o senhor traz aqui nesse folder, fala um pouquinho para nós. Nós trabalhamos internacionalmente contra o tráfico de pessoas e escravidão moderna, né? Então, desde o começo do Exército de Salvação, nós denunciamos o tráfico de pessoas. Isso ficou conhecido internacionalmente a partir da Inglaterra. Foi um escândalo internacional, como o caso de Old Bailey, o Tribunal de Old Bailey. E, como resultado disso, houve uma denúncia, na época pela Gazeta de Pall Mall, do tráfico de meninas inglesas para o continente para serem usadas como prostitutas. E aí esse caso foi levado ao parlamento, o parlamento inglês mudou a lei por causa desse movimento todo. Mais uma vez, é o que a gente diz, o cristianismo tem poder de mudar a sociedade para o bem da sociedade, né? E desde então a gente tem essa herança. Hoje em dia nós temos um escritório junto à ONU, lá em Nova York. A primeira diretora desse escritório de advocacy, né, a Comissão Internacional de Justiça Social do Exército de Salvação, foi liderado pela comissária Christine Macmillan, do Canadá, e trabalha não para advogar pelo Exército de Salvação. Não é isso. Nós queremos ser a voz dos que não têm voz, das pessoas que são perseguidas, das minorias, daquelas pessoas que são os esquecidos da sociedade. E isso, junto à ONU, então, nos dá uma abertura internacional. A ONU considera um movimento chamado de deslocamentos
de população como um dos ingredientes de movimentação social que a gente precisa prestar muita atenção. E o Exército de Salvação tem atuado em vários lugares nesse sentido. É um trabalho que realmente traz dignidade, um trabalho que dá voz aos esquecidos e improváveis. Que trabalho impactante. Se nós trabalhamos, por exemplo, quando houve o terremoto do Haiti, a ONU pediu para nosso sistema de escolas que temos no Haiti atender 100 mil pessoas no momento seguinte ao desastre que ocorreu. Em Ruanda, no massacre de Hutus e Tutsis, o Exército de Salvação foi solicitado também atender 100 mil crianças que ficaram órfãs naquele massacre. E depois, é claro, outras instituições foram e trabalharam, mas a nossa ligação com a ONU é nesse sentido, de eles pedirem essa ajuda imediata. No entanto, com os deslocamentos que ocorrem, nós também trabalhamos com refugiados. E o Exército de Salvação tem trabalhado muito ali na fronteira da Ucrânia. Nós temos igrejas nossas na Ucrânia. Nós estamos trabalhando nas fronteiras, através dos países fronteiriços, para acolher, para denunciar casos de tráfico de pessoas, caso de para acolher e levar para situações melhores. E aqui no Brasil, isso tem ocorrido com venezuelanos, haitianos, né, primeiro, venezuelanos e cubanos. E a senhora conheceu uma unidade nossa, sim, em Joinville, Santa Catarina, que está acolhendo essas pessoas. É verdade, eu tive a honra de estar em Santa Catarina conhecendo todo o trabalho que é realizado lá por uma instituição, inclusive, tem um nome, né? É o Centro Integrado João de Paula, que foi um orfanato para meninos. Exatamente. E com o encerramento das atividades de orfanato, foi transformado em Centro Integrado. Por isso, é atendimento integral. Então, eu tive a honra e a alegria de ser convidada para ir lá, para fazer uma palestra para as mulheres. Tinha bastante mulheres, inclusive mulheres não brasileiras, né? Essas mulheres que vêm da Venezuela, do Haiti, de Cuba. Aliás, tinha famílias inteiras lá, né? Então, foi assim uma oportunidade de estar com essas mulheres, né? Conhecendo um pouquinho da realidade delas, levar uma palavra de encorajamento, de esperança, né? Nessa palestra que fui convidada a levar. Mas o mais importante de tudo, estivemos como um grupo mesmo ali, né? Como um corpo de Cristo, porque tinha outras pessoas lá também palestrando, outras pessoas levando a palavra, e foi maravilhoso. Até eu gostaria de mostrar, vamos ver algumas imagens? A gente vai passar agora algumas imagens de como foi lá, até para as pessoas conhecerem um pouquinho deste local em Joinville, Santa Catarina, onde estivemos, e eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer todo esse complexo onde há muita transformação lá na vida de várias famílias. Vamos ver alguns vídeos. Olá, gente, que alegria! Hoje nós estamos aqui em Joinville, Santa Catarina. Eu fui convidada para ministrar uma palestra aqui para as mulheres da região, e o local onde nós estamos aqui se chama Exército de Salvação de Joinville. Aqui há um complexo muito bonito, grande, onde muitas pessoas são atendidas, se chama Centro Integrado João de Paula, Assistência e Promoção Social do Exército de Salvação. É um lugar onde muitas pessoas são transformadas através do trabalho que eles fazem aqui. Então, com muita alegria que eu vim ministrar essa palestra hoje, e o tema da palestra é sobre felicidade, sobre ferramentas que nós podemos usar no nosso dia a dia para ser mais feliz. Trago vários insights sobre artigos científicos, sobre a ciência da felicidade, que é uma das minhas especialidades, e sobre a luz da palavra. Então, tenho certeza que vai ser um momento muito maravilhoso, um momento de muita reflexão e cura para as nossas almas. E olha só, eu já chego muito bem acompanhada por essas mulheres incríveis que fazem parte do Exército de Salvação. Estou aqui do meu lado com a Marcela, que coordena toda essa área, juntamente com o Major Jorge Fiques, certo?
E ela é major também, com a Major Marcela, muito bem acompanhada aqui, que nos recebeu com muito carinho, nos acolheu com muito amor. Também estou aqui com a querida Major Sônia, que é uma pessoa que faz a diferença também no Exército de Salvação em Curitiba, e ela veio estar conosco hoje aqui. E é claro que não pode faltar soldado, gente. Nós temos aqui capitã, nós temos major, mas nós temos a soldado Jussara, que veio também. Jussara, conta para nós qual que é a expectativa desse evento hoje aqui, da palestra que a gente vai ministrar. A expectativa é que vai ser um grande evento, né? As mulheres vão sair daqui edificadas, e eu tenho certeza que Deus já colocou no teu coração e nos teus lábios uma palavra que vai abençoar as nossas vidas, e nós vamos ser diferentes depois dessa palestra, eu tenho certeza. Uhul, amém, amém. Bora lá então, né? Bora lá. Vamos lá. Olha só, que bênção, né? A gente pôde ver aí algumas imagens, inclusive quero agradecer aqui o convite da capitã Marcela e o capitão Jorge Henriquez, que me enviou o convite, né? Me enviaram o convite para estar com eles. Fomos aqui de Curitiba com a soldada Jussara, uma querida, e com a capitã Sônia também, e mais algumas convidadas especiais que foram conosco. Então foi um tempo muito especial. E essa instituição é uma instituição realmente que traz transformação para muitas famílias. Então, são muitas ações, é uma instituição muito bem equipada, onde tem psicólogo, tem professores, tem alimentação, tem muitas ações ali para atender a família inteira. Então, vale a pena conhecer. Se você ainda não conhece e quer participar, ajudar como voluntário, de repente você mora em Joinville e quer ajudar, né? Procure esse centro integrado, João de Paula. E também é claro que em todos os nossos episódios nós estamos colocando aqui uma conta bancária, sim, um Pix, para que, se você sentir no seu coração em ajudar o Exército de Salvação, você pode ajudar, porque o Exército de Salvação, ele necessita de doações para poder levar transformação. Então veja qual que é a forma aí que você consegue contribuir, e fique à vontade aí, pode copiar aqui o que você está vendo na tela, as informações, para que você possa ser também um voluntário, um doador aí, uma pessoa que possa contribuir com essa instituição. Major, você trouxe vários materiais aqui. Eu estava folheando essa revista aqui do Exército de Salvação, se chama Rumo, né? E essa revista desse ano, ela traz duas histórias belíssimas. Uma delas, inclusive, fala de uma menina que se chama Waislane, né? E é uma menina que ela não tinha nem documentação com 11 anos, é isso? 11 anos ela não tinha nem a carteira de identidade, ainda não tinha como se identificar. Então, ela não tinha certidão. Essa menina, ela não existia perante a sociedade. Imagina, uma criança de 11 anos, não tinha documentação alguma. E Exército de Salvação foi uma ferramenta incrível para levar a identidade para essa menina, literalmente falando identidade, mas também para ela saber que ela existe perante a sociedade. E agora essa menina já tem uma nova vida, né? Você pode ler a matéria completa dela no site do Exército de Salvação. Qual que é o site lá do Exército de Salvação para as pessoas poderem acompanhar essas histórias? Tem vários contatos que podem ser feitos, Instagram, Facebook, né? E joga lá, Exército de Salvação Brasil, e no Google, né? É o mais normal, né? Então você vai encontrar lá, tá bom? Essa outra história dessa senhora aqui também, da Helena, o nome dela? Helena. É outra história impactante que você precisa conhecer. Entra lá e conheça a história dela. Eu estou aqui com a revista, né, a revista física, mas você pode, através do site, das redes sociais, conhecer melhor. Então, são muitos testemunhos, na verdade, né? Testemunhos de transformação que o Exército de Salvação tem atuado aí na vida de tantas pessoas. Só para confirmar, é isso mesmo, né? Ó, Exército de Salvação Brasil, Exército de Salvacal, né? Depende se não aceita cedilha, viu? Tem vários endereços. Então você vai ver aqui na tela
tá? Você vai ver na tela aqui, que aqui tá muito pequenininho, não vai dar para puxar, É. mas eu vou até tentar colocar aqui, ó, na câmera, mas você pode depois pegar aqui na tela, a gente vai colocar aqui o contato dos sites, né, que são vários sites, porque São tem vários sites. o nacional e internacional, tem o internacional, né, então, e é um trabalho maravilhoso que o Exército de Salvação tem feito internacionalmente, né, como eu falei, no mundo todo, inclusive aqui em Curitiba, vocês têm muitas ações, em Santa Catarina, como a gente já comentou, Isso. e antes da gente falar dos símbolos, das nomenclaturas, dos símbolos de cada graduação, tem a graduação do soldado, tem o major, tem o capitão, né? Tem várias nomeações. Eu queria mostrar, Major, mais um pouquinho das imagens lá de Santa Catarina. Vamos ver? Sim, claro. Vamos ver tudo o que aconteceu lá, porque olha só, foi um momento muito especial, onde todas nós mulheres podemos refletir sobre a felicidade, né? Só que felicidade sob a ótica cristã e sob a ótica da ciência. Então, eu, como especialista em ciência da felicidade, tive a oportunidade de levar lá, então, sobre felicidade, onde o nome da minha palestra foi Fábrica de Felicidade. Muito bem. Porque levei lá vários recursos que podemos trabalhar no nosso dia a dia para termos uma vida mais feliz. Mas o interessante é que a Bíblia, ela já revelou, ela continua revelando o que a ciência comprova e traz as ferramentas. Então, foi muito bom trabalhar lá com as mulheres. No final, a gente fez toda uma dinâmica e eu tenho certeza que todas nós saímos de lá diferente do que chegamos. Então, agradeço muito o convite e foi uma honra também poder estar lá com o Major Sônia, com Capitão Jorge Henriques, Capitã Marcela e toda a sua família, também com a psicóloga que estava lá, fazendo uma outra palestra maravilhosa sobre os cuidados com a saúde, e também com a soldado Jussara, maravilhosa, que está sempre nos apoiando, estamos sempre juntas. Então, foi um momento de muita alegria e que a gente possa continuar com essas ações para levar impacto e transformação na vida de muitas pessoas. Mas voltando aqui com a nossa conversa, agora que nós já vimos os vídeos, mais uma parte lá do evento, grande evento que aconteceu em Santa Catarina, agora sim, o Major vai aí trazer essas curiosidades para a gente sobre esses símbolos aqui. Conte para nós, Major, por exemplo, quando uma pessoa usa esse emblema aqui, assim, né? Aqui, né? Mas aqui assim, mais ou menos, né? O que seria esse S aqui? Quem que usa esse S aqui no Exército de Salvação? Quando nós passamos de missão cristã no ano de 1878 para Exército de Salvação, surgiu uma infinidade, parecia um carnaval de uniformes. Todo mundo pegou a ideia, mas não havia uma uniformidade. Hoje nós usamos assim, nos nossos uniformes, sejam nas túnicas, né, no paletó, ou seja, nos ombros das nossas camisas, por dentro, nós usamos o S. O S significa que eu sou salvo para servir, ou eu sou santificado para salvar outras pessoas. Então, esse aqui é o emblema que a criança, a partir dos 7 anos, pode, assumindo um compromisso com Cristo e desejando se tornar membro juvenil, então a criança já pode usar esse aqui. Que lindo. Esse aqui é o de mulher, para soldado adulto. A partir eu disse 7 anos, né? Então tá certo. A partir dos 14 anos pode fazer o curso para passar para soldado adulto, e aí é um membro da igreja. Então é uma professora, é uma dona de casa, é uma arquiteta, uma diretora de empresa, é um CEO, vai usar, se for homem ou mulher, vai usar a mesma insígnia aqui no ombro da camisa. Como soldado. Significa então que é soldado. Se ele é um vocacionado, então ele vai se candidatar ao seminário, que é o Colégio de Cadetes. Certo. E aí, uma vez que ele se forma e ele é aprovado, né, pela comissão devida, então ele passa a ser um oficial e ele passa a usar, então, a cor vermelha. Por isso que eu uso o vermelho. Bonito também. Deixa eu mostrar mais perto da tela aqui.
Muito bonito. Naquele ano de 1878, então, nós nos inspiramos no exército britânico, nós nascemos na Inglaterra. Então, os nossos graus são assim, hoje, né? Enxugou bem. Nós temos 5 anos, durante os primeiros 5 anos depois de formado, a pessoa é tenente. É tenente. Após os 5 anos, ela passa a capitão. Uhum. O tenente tem uma estrela, o capitão tem 2. Diferente da polícia e do exército brasileiro. São Aham. diferentes. Né? Isso aqui é nos 134 países onde operamos. Né? Interessante. Depois que a pessoa completa 15 anos de serviço ativo, ela usa essa insígnia que tem o escudo do Exército de Salvação. Depois de 15 anos, Depois então. de 15 anos. Que, inclusive, É esse o escudo Major aí. trouxe aqui. Olha que lindo que é. Maravilhoso. Acho que dá para ver, né? Deixa eu Acho que colocar dá a mão para ver. atrás, assim. Acho que dá para ver. Muito bonito. Se não der para ver aí, Está também no seu uniforme, né? aqui, ó. Olha ali, ó. Muito Dá para ver bonito, aqui, aham. né? Direitinho, E ele, né? ele tem muitos elementos aqui. Vamos Tem. entender um pouquinho o que traz aqui Ó, esta. posso explicar? Por favor, pode explicar. No centro está a cruz de Cristo e o S de salvação. As 2 espadas cruzadas significam que nós estamos numa guerra de salvação, uma guerra para salvar as pessoas, uma guerra contra o pecado, uma guerra contra o diabo, uma guerra contra o mal. Tem umas marcas assim redondas embaixo, nós dizíamos que são como os tiros do evangelho, que devem penetrar no profundo do coração do ser humano. Não é para matar, é para trazer vida. O sol da justiça em volta e a coroa da glória, a coroa da vida eterna em cima. Muito bonito, cheio de significado, cheio de sentido, né? Vou mostrar aqui mais uma vez. Muito, muito bonito. E eu estou usando aqui, ganhei de presente, né? Já coloquei aqui um pin aqui na minha gola aqui, olha só, olha só. O que é esse daqui que eu ganhei? Que lindo. Esse Conta é pra nós. o broche da Liga do Lar, que é o carro-chefe Olha. do Ministério Feminino em todo o mundo. É uma casa edificada sobre a Bíblia. Mulher sábia edifica a sua casa. E é sobre a Bíblia. Muito bem, muito bem. Bom, o nosso episódio de hoje... tem mais Tem um mais aqui. um, Dá né? tempo, dá tempo. Vamos. Esse aqui é a bandeira do Exército de Salvação. Esse é um compromisso que a criança assina quando ela se torna membro. Mas na capinha dá para ver que tem uma bandeira. O azul no Antigo Testamento é a cor de Deus. Representa a santidade de Deus. A pureza de Deus. O vermelho representa o sangue de Jesus. E o amarelo, a estrela no meio, significa o fogo do Espírito Santo. Amém, que lindo. Deixa eu mostrar aqui também nessa câmera para garantir. Muito bonito. Olha só. Então esse aqui a criança recebe quando ela inicia na igreja. Isso, quando ela isso. aceita Ela Jesus aceita como Jesus. Salvador. Muito, muito legal. Bom, vimos todos aqui, será? Vimos, Acho né? que sim. Mas não mostramos o seu cap maravilhoso. Esse cap aqui, qualquer pessoa pode experimentar ou não pode? Pode experimentar, pode. Então, eu quero ter a honra, posso? Por Me permite? favor, é uma honra nossa para Gente, nós. mas é muito bonito, olha só. Esse cap aqui precisa ter uma caminhada para poder usá-lo, certo? Alguns anos de serviço no Exército. Fale um pouquinho para nós sobre esse cap aqui, então. O senhor, como major, então já carrega, então já usa este uniforme com este cap. Ele é uma maneira da gente testemunhar para a pessoa que nós servimos a Deus. E que ela pode nos abordar também, se ela necessitar de alguma coisa que possamos oferecer como da parte de Deus para ela. Certo. Né? O uniforme, ele em muitos países não usa mais o cap. No Brasil, ele é facultativo. Então, usamos conforme a ocasião. Sim. Né? Assim como o uniforme nosso é azul, mas na África se usa caque. Em outros lugares se usa branco. De acordo com cada cultura. De acordo com cada cultura nós usamos. Muito bem, muito bem. Muito bonito, parabéns. Obrigado. Pela sua caminhada, sua jornada. Nós temos mais um episódio nessa semana ainda e a gente vai
continuar conversando mais um pouquinho. Muito obrigada por hoje, Major. Adorei, Obrigado. adorei. Quanta curiosidade você trouxe para nós hoje. Que bom, que Obrigada. E você gostou também, assim como eu? Eu espero que sim. O Exército de Salvação, ele leva transformação para as pessoas que estão em vulnerabilidade social, para imigrantes. O Exército de Salvação ajuda famílias inteiras. Então, veja você que está aí do outro lado da tela, de que forma que você pode também contribuir, ajudar. Aqui você está vendo aqui uma conta, assim, para que se você sentir o desejo no seu coração de contribuir, você pode fazer o seu Pix. É um número oficial, certo? Não é fake, não, né? Então você pode ficar tranquilo que o que você está vendo aqui na tela é a conta oficial que você pode estar depositando aí, contribuindo. Isso. E também você pode oferecer o seu serviço como voluntário, de repente uma doação. A gente sabe que o Exército de Salvação tem uma condução que passa para arrecadar doações, né? Pegar doações, então você pode contribuir aí de alguma forma e você pode se informar melhor também através do contato que você está vendo aqui na tela para saber mais informações, ok? Isso. Major Nelson, como eu falei aqui para os nossos amigos telespectadores, nós entendemos que esse trabalho ele veio já de muito tempo atrás, impactando vidas, mas ele continua. O trabalho do Exército de Salvação. Conte para a gente um pouco, por favor, Major, como têm sido as ações em Curitiba, Paraná, né? De que forma que vocês trabalham na prática? Quais são as campanhas, os projetos que vocês têm em Curitiba? Nós fomos pioneiros no trabalho com adolescentes em situação de risco e tínhamos o centro de apoio e a casa de apoio também para o adolescente. Esse trabalho durou muitos anos e foi terminado, infelizmente, né? Mas impactou muitas vidas. Impactou, eles voltam até hoje, sabe? Olha só. Para ver a gente, para perguntar como é que estão as coisas, para matar as saudades. O que me deixa impressionado, eu estou em Curitiba há menos de 2 anos. Nós estávamos trabalhando em outras áreas. O que me impacta é que eles têm um carinho, sabe? Alguma coisa do amor ficou. E o amor de Deus marca a vida da pessoa, Sim, sabe? o amor transforma. Então, eu vejo isso na expressão deles, quando eles mencionam o nome de quem cuidou deles. Eu acho que isso foi um período curto ou mais longo, depende do adolescente, mas ficou a marca, Sim, né? sim. Transformou. Nunca mais vão esquecer, né? Não. Com certeza, é para a vida. Ultimamente nós temos trabalhado em conjunto com o Exército de Salvação Nacional. Então, em 2019, nós começamos um centro de recepção, chamado de Projeto Pontes em Roraima, liderado por oficial mulher. O primeiro ano foi com parceria da ONU, a ONU durou só 1 ano os fundos, e aí nós conseguimos outros parceiros, e o total de tempo que foi oferecido foi de 5 anos. Então, no ano retrasado, foi encerrado o projeto lá, mas a senhora e os nossos ouvintes, espectadores, devem lembrar que os venezuelanos vinham sem nada, vinham realmente em condições de refugiados. Verdade. E o grande problema é que muitas vezes os coiotes, se a gente pode se fazer entender pelo termo, os atravessadores, roubavam. Então eles tinham feito economias ou vendido casa, tudo, mas chegavam aqui sem nada. Então quando alguém ficava enfermo, não tinha dinheiro para o remédio. Quando tinha criança, não tinha dinheiro para comida. E nós tínhamos muitos eventos de mulheres, mães, filhas, terem que vender o corpo para conseguir o remédio para o pai doente ou alguma coisa parecida. Então esse projeto era um projeto de acolhimento, com uma equipe técnica grande, boa, no fim se tornou realmente uma equipe profissional muito boa, e que visava justamente isso, dar uma transição segura nesse acolhimento e no processo que o governo chamou de interiorização dos imigrantes. Então, Joinville, que a senhora viu, é uma segunda etapa,
quando as pessoas já chegaram para o sul do país, onde existe pelo menos um mercado de trabalho para eles, e eles conseguem começar a se instalar, e aí a gente também auxilia com, já teve o auxílio lá em Roraima com documentação, mas eles precisam continuar, porque entraram na condição que a ONU reconhece como refugiados, Certo. ou de pretendentes à condição de refugiados. Então, quando eles chegam nos mercados de trabalho, eles precisam desse apoio. E aí a senhora conheceu o nosso trabalho lá. Sim, um trabalho fantástico. Em Curitiba, nós estamos fazendo no que nós temos no Exército de Salvação, que é o corpo, que é a igreja, que trabalha. A prioridade é a pregação do evangelho, o cuidado pastoral. No entanto, como é do nosso entendimento, isso vai incluir o bazar que nós tivemos solidário, né? Então aí que vem a importância das doações. Nosso quartel em São Paulo recolheu, fez campanha nacional para recebimento de agasalhos para o inverno, e nós recebemos uma quantidade suficiente para o nosso pessoal. Fizemos 3 bazares, um no domingo, um na terça e outro na quarta-feira, solidários. Cada pessoa, adulto, criança, homem, mulher, cada pessoa recebeu um voucher e ela podia escolher o agasalho que quisesse. Que bênção, hein? Não importava se era migrante. Tinha gente que nós acolhemos do Nordeste, do Norte do país. Alcança pessoas também da Sim, região. pessoas nacionais, não é só para o imigrante. Certo. E nós estamos apoiando, então, com ajuda para mobiliar a casa, cesta básica, roupas. E na igreja, isso é muito bonito, eles pedem para fazer chá de bebê, dedicam suas crianças na nossa igreja, se casam na nossa igreja, então trazendo esse sentimento de família de novo, de pertencimento a uma comunidade. Isso nós cremos é mão de Deus. Eu sou filho de imigrante. Eu vi, né, na história dos meus avós, companheiros que se suicidaram, se desesperaram, famílias que se desintegraram, e a gente vê esses riscos nas novas ondas de imigrantes. E a nossa oportunidade agora de, como imigrantes mais velhos, estendermos a mão, trocarmos nossa experiência e, da mesma maneira como a gente está na 5ª geração da minha família, também dizer, olha, eu espero que vocês cheguem a ser tão bem acolhidos no Brasil que vocês queiram ficar e que vocês cheguem à sua 5ª geração e mais do que isso ainda. Sim, e olha, eu ainda vejo, ouvindo o senhor falando, Major Nelson, eu vejo que essas pessoas atendidas por vocês, transformadas pelas ações que vocês trazem, serão os próximos a também servir ao próximo. Serão os próximos, porque é um trabalho multiplicador, né? Então essas pessoas, assim como o Senhor está aqui hoje, o Senhor foi resgatado um dia, o Senhor está aqui hoje resgatando. Isso. E essas pessoas que vocês resgatam hoje também serão resgatadores de almas. Sim, nós já temos alguns soldados que são venezuelanos, e na nova leva de recrutas nossos, nós temos 11 recrutas, um é brasileiro, os outros são venezuelanos e cubanos. Olha só! E nós estamos recebendo aí novos 4 sargentos, presbíteros, diáconos, sendo que uma é brasileira e os outros são venezuelanos. Que bênção! Então eles já estão servindo a sua própria comunidade. Muito bom, muito bom. Bom, a vontade é a gente ficar dias e dias aqui falando sobre, mas tem ainda uma curiosidade aqui que eu não posso deixar de perguntar, né? Sobre a frase sopa, sabão e salvação, que é um dos slogans mais conhecidos do Exército de Salvação. Ela sintetiza de forma simples o que o Evangelho faz, certo? Alimenta, limpa e transforma. Como o Senhor define o impacto espiritual e humano desse lema na prática diária? Na prática diária, nós procuramos expressar uma teologia encarnacional. A gente costuma dizer que quando Paulo diz que nós somos cartas vivas, às vezes a pessoa não terá a oportunidade de abrir uma Bíblia.
mas ela vai ler o evangelho na sua vida. Né? Tem um amigo meu que falava assim, Nelson, você nunca pregou para mim, mas eu me converti. Olha só. Né? E hoje é um amigo muito precioso. Eu me emocionei muito quando celebrei as bodas de prata dele, porque quando ele entrou eu falei, não é a mesma pessoa. Né? Eu vejo, era um homem transformado. Né? Então nós tentamos fazer algo com palavra, oração, pregação, evangelização. Somos muito agressivos nesse sentido também, mas a gente tenta, por todas as maneiras, fazer isso, né? Que lindo. Realmente estou aqui impactada. Eu já conheço o Exército de Salvação há muitos anos. Como falei aqui num dos episódios, sempre gostei de apoiar, fui apoiada, sempre gostei de caminhar junto com o Exército de Salvação. Eu sou apaixonada, amo a ação social. É uma das coisas que traz muito sentido para a minha vida, né? E sempre caminhei com o Exército de Salvação. A partir do momento que eu conheci, eu não deixei mais de acompanhar as ações, de estar junto na medida do possível, né? A nossa agenda é corrida, mas a gente, de alguma forma, tenta estar junto, apoiando com o que a gente sabe e o que a gente tem. E que mais pessoas possam, né, unir-se ao Exército de Salvação, Isso. para todos juntos nós podermos levar transformação ao mundo, né? Porque às vezes um impacto de uma vida que é transformada aqui, ela vai impactar lá na frente, lá no outro país, às vezes. Então, é muito maior do que nós imaginamos. Sim. Major, antes da sua mensagem final, nós vamos para um quadro especial agora, pode ser? Tá bem. Vamos ao quadro Minuto Fala, Doutora. Hoje eu quero falar com você sobre a importância da atividade física para melhorar a sua beleza. Movimentar o corpo não é só cuidar da saúde, é cuidar da beleza também. A atividade física melhora a circulação, oxigena as células e estimula a produção de colágeno. Além disso, reduz o estresse, que é um dos principais inimigos de uma pele bonita. E não precisa ser atleta, viu? Uma caminhada, uma dança, subir escadas já podem fazer a diferença. A beleza se revela quando o corpo está em movimento. Aqui foi a doutora Gemi Mirata no quadro Fala Doutora para o Revista da Tarde. Voltamos. Major Nelson, que alegria ter você conosco, e é claro que nós queremos terminar esse programa hoje aqui com a sua mensagem final. O que você diria aí para os nossos telespectadores que estão nos assistindo? O sentido da vida, o referencial absoluto sempre será Deus. Então a primeira coisa que a gente precisa ter certeza é de que a gente pertence a Ele e de que Ele é poderoso para nos falar e nos mostrar qual é a nossa vocação. No entanto, em termos práticos, a gente sempre diz que há um exército por trás do exército, sabe? O Exército de Salvação hoje conta no Brasil, apesar de ter esse contingente de mais de 25 mil oficiais no mundo, no Brasil é pequeno, nós somos 150 oficiais, homens, mulheres, pastores, é um contingente muito pequeno. No entanto, há um exército grande que nos apoia, sempre acreditou no nosso ministério, e eu convido você a conhecer, a você se envolver, porque se você tem chamado para ser soldado oficial, você é muito bem-vindo, viu? Que Deus te ama mesmo, e você será muito bem-vindo. Mas se você não tem esse chamado, mas gostaria de apoiar, você pode apoiar orando, você pode apoiar divulgando, você pode apoiar participando voluntariamente. Às vezes você tem uma expertise, você tem uma profissão que permitiria você nos apoiar em certas ações que hoje nós não podemos. Mas você poderia nos preparar, nos equipar, ou você mesmo participar como um voluntário. A nossa Liga de Misericórdia, o Ministério de Cuidado Comunitário, não exige que você seja membro do Exército de Salvação para você participar, por exemplo, como ocorreu na emergência no Rio Grande do Sul. Você não precisava ser do Exército de Salvação, né? Você tendo alguma habilitação, alguma habilidade especial. Ou você pode nos apoiar, sim. Por isso que eu digo, venha conhecer, porque conhecendo você vai descobrir que a sua doação fará sentido. Você pode doar roupas, móveis,
Você pode doar em valor financeiro, cesta básica, brinquedos. Está chegando, né? Aí a época de Natal, Sim. né? Eu acredito que o programa vá, Sim, né? aham. Então, isso seria muito legal. Né? E nós agradeceríamos do fundo do coração, porque é como eu digo, né? Se fosse para mim, eu teria vergonha. Mas não é para mim. É para essas pessoas que são objeto do amor de Deus. Muito obrigada, Major Nelson. Que conversa inspiradora. Que bom. Com você nessa semana aqui. É lindo de ver como o Exército de Salvação tem feito aí a diferença. Continua sendo, né, há mais de um século e meio aí, É verdade. sendo essa ferramenta maravilhosa de transformação, né? Uma expressão viva do amor de Deus, podemos dizer assim, o amor de Deus em ação. Amém. E com o coração voltado aí para o céu e as mãos estendidas para o próximo. Assim, esse exército segue marchando, salvando, Amém. servindo e Amém. edificando, né? Em Amém. nome de Amém. Jesus. Amém. Muito obrigada Deus pela sua abençoe. participação. Deus abençoe Obrigado. grandemente.